O Temer, na verdade, ele conseguiu acabar com dois governos do Brasil, três, eu diria. O da Dilma, o do Bolsonaro e o dele. Ele consegue destruir três governos. Realmente, o Temer é o maior sepultador de governos da história do Brasil moderno. Ele sepulta o governo da Dilma, ele sepulta não só da Dilma, o próprio governo e o do adversário, para mostrar que ele é completamente isento. O É uma prova de demolidor, né? isenção quando o Temer vai lá e mata o governo da Dilma e mata o governo Bolsonaro também, além do próprio. Fala assim: olha, eu sou tão correto com destruir governos que eu destruo o meu próprio. Isso eu acho que é um homem público como se não se faz mais. Você não tem mais essa qualidade de homem público no Brasil. Sabe, o cara que destrói tudo. Qualquer lugar que ele pisa, ele acaba. Fala assim, velho, eu sou conhecido como o último prego do caixão. Eu É. chego e destruo. E sou correto, sou honesto, destruo até mesmo o meu. Não se faz mais homem público assim no Brasil, Morgantini. Cadê essa qualidade de homem público brasileiro? Mas você sabe, cara, é interessante esse negócio do Temer, porque a história, historicamente, né? A história monta esse cenário pra gente. O lugar do golpista nunca é o ponto mais alto do pódio, né? Assim, né? Não é da revolução, é do golpe, né? Porque o golpista, ele pode até ter sucesso, mas é um sucesso que pode durar o tempo que for, só que depois ele não sai e fica, esse cara foi muito bom. Não, ele vai para a lata do lixo. O Rodrigo Maia é muito criticado e para sempre ele marcou a sua trajetória política com isso. Rodrigo Maia marcou a trajetória política com isso. Quando ele teve várias oportunidades de pedir, de fazer abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro, ele não fez. E ele dizia o seguinte: a história não reserva bons lugares a quem toca impeachment. Olha o Eduardo Cunha, olha não sei. É uma leitura verdadeira, porque é uma leitura com base em fatos. Ele ficaria muito mal, porque a história realmente não tolera essas rupturas. É muito traumático para todos, para quem leva e para quem faz, para a vítima e para o algoz. Só que veja que interessante, ele foi vítima da não ação. Ele se arrebentou porque ele é lembrado de não, o cara que não pediu o impeachment. Olha que coisa curiosa. O Temer fez toda essa. Aliás, antes, o PSDB, cara, o Aécio, nós já falamos sobre isso, fez toda aquela conspiração de, pô, vamos pedir recontagem de voto, caralho, pô, só de sacanagem, só para criar confusão, e vamos deixar a estabilidade comer, porque a hora que der errado, o pessoal vai carregar a gente no colo. Cara, o PT ganhou a eleição e o Aécio tá fudido, arrebentado. Olha que loucura. Ele achou que ele ia ser carregado no colo, porque foi o cara que chegou mais perto, chegou de derrotar. O cara saiu de senador para deputado e tem que votar escondido porque é vaiado. Então o Temer entra um pouco nisso, né? Se ele só assume quietinho. Aliás, se ele ficar quietinho, se ele ficasse quietinho, não ia ter impeachment, né? Mas ele precisou se movimentar e as pessoas viram ele se movimentando, viram a cartinha, a citação em latim, viram essa coisa de rasteira. Olha o lugar que o Temer está hoje na história, cara. Como é que daqui a 50 anos vão contar a vida do Temer? Não vai ser como, olha, foi um grande presidente da Câmara, um grande professor de direito. Não. É o cara que articulou um golpe para assumir, depois que assumiu, teve que pagar 14 bilhões em emendas para segurar sucessivos pedidos de impeachment e se segurou, foi pego numa gravação, comprando o silêncio do cara da JBL, e depois foi o cara que articulou o fim do governo Bolsonaro, porque escreveu outra cartinha para poder acalmar todo mundo e entregou para o Centrão o governo. Morgan, só a nível de comparação. Dois presidentes que entraram a caso. Compara a biografia hoje de Itamar Franco e a biografia de Michel Temer. Ponto. Observe como a história vai ler cada um desses dois personagens. Perfeito. Pois não. Não, perfeito, é exatamente isso. E outra coisa, o Itamar ainda tem uma coisa muito interessante, que o Itamar ele é tão injustiçado em algo que é fundamental para a história do Brasil moderno, do Brasil que nós que estamos vivos no Brasil presenciamos.
O Plano Real aconteceu no governo dele. Quem é o pai do Real? Amigo, o pai do Real é o presidente da República. Itamar Franco. Não, o pai do Real foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique sabe o quê de economia profunda? Pode falar que foi o Pércio Arida, o André Lara Rezende, o Rubens Recupero. Aí pode ser, porque foram esses caras todos no meio. Agora, qual foi a mexida que o Fernando Henrique não deu? Porque o Fernando Henrique ocupava um espaço que hoje ocupa o Fernando Haddad. Aliás, minto, né? Porque o Fernando Haddad ainda é doutor em economia. Né? O Fernando Henrique não tem essa especialização em economia. É mestre, né? É mestre. O Haddad. O Haddad, acho que o mestrado é em economia e o doutorado em filosofia da política. Isso, mas pode ser o contrário. Pois é, mas assim, ele tem uma formação em economia. Sim. O Fernando Henrique não tinha. O que não faz dele menos importante, não. Imagina. O Fernando Henrique é um dos maiores mentes da intelectualidade brasileira. Só que de economia, ele cumpriu a função política. Quem fez foram os técnicos, mas conseguiu-se criar, por conta de uma eleição, conseguiu-se criar a ideia de que ele foi o pai do negócio. Cara, o pai foi o Temer. Foi o Itamar. E aí essa comparação foi muito boa com o Temer, né? Porque falou assim, olha a história de cada um. Um ficou mineirinho, deixando a coisa... Famoso, deixa do jeitinho que tá para ver o que acontece. O outro não. O outro foi para cima. Articulou, porque eu conheço todo mundo na Câmara, fui presidente da Câmara, esses caras aí é comigo mesmo, tal, fez. Falou, gente, não há de ver que eu virei presidente? Nem queria, eu queria só a atenção da Dilma. E todo mundo lá de fora olhou para ele e falou assim, malandrinho, e a gente viu o que você fez. Tá aí, cara, o que aconteceu com ele. E para fechar esse assunto, né? O Itamar, ele rompe com o Fernando Henrique Cardoso porque tinha um acordo, né? Que o mandato era de 4 anos, já tinha reduzido de 5 para 4, mas não tinha a possibilidade de reeleição. E aí, em 1998, o acordo era o Fernando Henrique apoiar o Itamar Franco para a presidência da República. Mas o que o Fernando Henrique faz no meio do mandato? Ele cria um instituto, a PEC da reeleição, e sacaneia o Itamar, que ele almejava ser apoiado pelo Fernando Henrique, como o Fernando Henrique foi apoiado por ele ali na sucessão. O Itamar faz seu sucessor. É porque parece que eram coisas distintas, não. O Itamar vai lá e faz o sucessor, que era o Fernando Henrique Cardoso, que era um cara que estava receoso de ser candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Já tinha decidido dar uma aeçada de sair para federal. Só que em dado momento ele vira o presidente. E aí, méritos do Itamar, o Itamar jamais perdoou. Em 1998, ele concorre ao governo de Minas, vence, e como oposição ao Fernando Henrique Cardoso, ele assume o governo de Minas. Ele ganha o governo de Minas, um estado complexo como Minas Gerais, o Itamar ganha. Ou seja, ele tinha popularidade alta, ele era competitivo em 98 para a presidência da República. Jamais perdoou o Fernando Henrique Cardoso, e aí são as mágoas que a política gera.